Opa, tava no mute. Salve galera, tudo bem? Voltando aqui depois de um ano, alguns meses, não lembro, mas eu geralmente só gosto de gerar algum tipo de conteúdo assim em vídeo, às vezes até de texto, quando eu entendo que existe uma oportunidade ou um movimento em cripto realmente relevante e pouco comunicado aqui para a comunidade brasileira, que é o caso agora. É, E já tem um tempo assim que eu venho aproveitando bastante algumas oportunidades de DeFi, especificamente derivadas desse novo mercado de stablecoins concorrendo entre si pelo dinheiro, né, e atenção do usuário. E é isso que eu quero trazer para vocês. E antes de falar, tá, sobre essa oportunidade em si, eu quero dar um contexto, né, para vocês entenderem o que é isso, por que isso está acontecendo, e muito derivado da crença que eu tenho que você só navega bem em cripto, você só tem chances de dar certo em cripto se você entender o que você está fazendo, né? Se você tiver suas próprias convicções, e não trabalhar, operar com base nas convicções de outras pessoas. E eu provavelmente vou postar esse vídeo, vou sumir por mais um ano, ou pelo tempo necessário até eu encontrar uma outra narrativa relevante para vir compartilhar aqui com vocês, que nem foi com Ordinals ali no passado, em Rooms e agora essa de stablecoins e DeFi. Eu sou muito inativo nas minhas redes sociais, elas são todas fechadas. Eu gosto de manter minha privacidade e eu raramente entro eu nunca entro, na verdade, nesse canal do YouTube, então eu dificilmente consigo responder, né, perguntas que vocês tenham. Então o que eu vou trazer aqui é justamente uma perspectiva, né, e um convite para vocês terem contexto sobre ela, falarem, caralho, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso aqui tem potencial, seja de investimento ou profissional, e deixa eu entender, né, o que eu quero fazer com isso. Eu vou, né, eu mesmo atrás, vou estudar, vou procurar outras fontes aqui de informação, vou buscar aprender para aproveitar essa oportunidade, né, ao invés de ter meio que tudo de mão beijada, porque como eu comentei, né, você está trabalhando com a convicção de outra pessoa, no momento que essa pessoa desaparece ou o mercado vai para um outro lado, você não tem convicção própria, você fica perdido, e aí é quando você faz merda, né, com seu dinheiro ou toma uma decisão ruim, né? Então, estou trazendo aqui a perspectiva, vocês usam ela aí da forma que vocês quiserem. E antes de falar, né, sobre stablecoins em si, eu quero trazer uma analogia que vai fazer vocês entenderem melhor, tá, tudo isso que está acontecendo. É, Delivery. Imagino que todos vocês aqui usem aplicativos de delivery. Rappi, iFood, daqui a pouco está chegando Kita, DoorDash aqui no Brasil. E a grande verdade é que todos esses aplicativos eles oferecem algo muito similar ou igual, ou seja, os mesmos produtos e serviços na maioria das vezes. E a forma que eles têm, né, de conquistar o usuário para depois tentar fidelizar é comprando esse usuário. É por uma estratégia que a gente chama no mercado de cash burn, né? Você tem ali parte do seu caixa usado para queimar, dando desconto, dando cupons ou outros incentivos que façam o usuário consumir um serviço similar ou igual no seu aplicativo. Isso daí acontece no mercado, acontece em vários segmentos, tá? E a gente está começando a ver. Começando não, tá? Isso aí acontece desde 2024, mais ou menos, mas agora de forma mais forte no mercado de stablecoins. Porque de um tempo para cá, o mercado de stablecoins cresceu pra cacete. Possivelmente, além do Bitcoin, o único mercado que rompeu a bolha cripto, está indo com força para o mercado tradicional. E com isso, né, você tem ali mais empresas tentando capturar essa crescente. E aí, né, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o mercado de stablecoins, a gente consegue ver que a gente tem ainda, né, o USDT e o USDC sendo extremamente dominantes, né, a Tether aí com 185 bilhões de market cap, ou seja, USDTs emitidas, e a USDC com 78 bilhões, e, cara, os concorrentes abaixo nem se comparam, né, mano? O SDT, a Etena com 6 bi, a dólar, né, a Sky Dollar da Maker com 6 bi, DAI com 4 bi, PayPal com 3 bi. Essa aqui cresceu pra cacete, né? Que é da família Trump, 2,7 bi. Mas aí você tem, né, a da Ripple, a da Paxos, você tem aí várias stablecoins surgindo, né? E justamente tentando crescer em cima dessas duas aqui, né? Então a gente tem um segmento crescente, tem espaço, né, justamente para ganhar mercado, e aí você vai ter essas stablecoins aqui tentando competir pelo dinheiro do usuário, né? Ou seja, quando você for entrar em cripto, quando você for converter o seu dinheiro, né, para stablecoin de dólar,
usa a minha stablecoin, né? Porque quanto mais stablecoins eu emito, maior o meu faturamento, né? Resumindo muito aqui a lógica. Então, por isso que elas querem o dinheiro do usuário. E aí, né, a estratégia que elas têm para capturar o usuário agora é muito similar com a estratégia que eu comentei ali é, no segmento de deliveries, né? Eu vou comprar esse usuário daqui com incentivos financeiros. Nesse caso, não é com desconto, não é com cupom, mas é nas operações de DeFi que você for fazer. Né? Então, quando você for entrar, por exemplo, numa plataforma e for criar uma pool, né, de stablecoins, ou for fazer uma operação de empréstimo, que em média rende ali, vai, vamos chutar, 5% ao ano em USDC, USDT e outras stablecoins, a da PayPal ela vai estar pagando 15% ao ano. E aí você fala, opa, por que isso daqui está pagando 15%? Será que tem mais risco? Será, né, que justamente eles estão fazendo alguma operação aqui alavancada? E aí quando você olha por trás, não. A operação normal ela também rende sim, que nem todas as outras, porque é uma operação, né, similar, pela mesma plataforma de DeFi, porém a PayPal, ou às vezes a própria plataforma de DeFi por trás, em um acordo com a PayPal, ou sei lá qual seria o incentivo dela, está incentivando, colocando dinheiro nessa operação para que ela pague mais do que as outras, né, operações com stablecoins. E aí o usuário fala assim, pô, para que eu vou pegar o USDC para, né, render 5% ao ano, se eu posso pegar PayPal e USD para render 15%? Aí eu troco toda a minha USDC ou uma parte da minha USDC por PayPal e USD, e aí eu tenho um rendimento aqui maior no que hoje é uma operação mais segura, mas não é 100%. A gente já viu aí casos recentes de DeFi que todo mundo considerava 100% seguro, dando muito ruim, né? Mas eu vou entrar nesses disclaimers aí mais para o fim. Então, acho que vocês entenderam muito bem a lógica, né? Esse aqui é o contexto que a gente vive, surgimento de muitas stablecoins, mercado entendendo que isso daqui dá muito dinheiro, o mercado então com muito dinheiro para atrair os usuários, e aí a gente começa a ter algumas operações incentivadas muito interessantes. Eu vou mostrar aqui três plataformas que eu pessoalmente uso, mas sendo bem honesto, eu estou num sabático, tá? Tem uns 2 meses e meio que eu não olho direito para o mercado, então assim, eu não nego que podem haver plataformas hoje em dia pagando mais do que as que eu uso, porém as que eu uso eu tenho uma convicção muito grande que elas são muito seguras. Reforço, sempre pode dar problema, mas eu durmo tranquilo com o meu dinheiro nelas. É, uma delas é a Camino, né, que é literalmente a ave, né, da rede Solana, ou a mais robusta de lend aqui que a gente tem em Solana. Eu durmo extremamente tranquilo com o meu dinheiro aqui. E a gente já começa a ver, né, a questão dos incentivos. Então, por exemplo, vamos ler o que significa esse card aqui de PayPal USD, que está rendendo 12% ao ano. Então, né, você tem. Cadê? Um Landing API, né, aqui embaixo, que seria de 0,83 juros, né, ao ano, então baixíssimo. Porém, eles escrevem aqui, ó, this position earns additional vault incentives, que são 200 mil dólares weekly, por semana, né? Então tem um incentivo extra de 5,4% somado a esse 0,83, que provavelmente é a própria PayPal incentivando nessa lógica que eu comentei, né, do usuário começar a usar mais PayPal e USD, saber que PayPal e USD existe e etc. Tem um segundo incentivo de 2,71%, né? Que soma esse 5,4, esse 0,83. E aí depois você tem um terceiro incentivo, que nesse caso é pago em tokens da Camino, que a gente consegue ver ali em cima, KMNO Reward, Camino, né? KMNO é o token da plataforma de DeFi que a gente estaria fazendo essas operações, de 3,05%. E isso tudo somado, soma, né, 11,99, praticamente aí 12% ao ano. E aí aqui provavelmente a PayPal falou assim, cara, eu estou incentivando sua plataforma, e aí também faz as pessoas usarem mais a sua plataforma do que outras, então incentiva também aqui, né, a minha operação. Aí a Camilo também bota um dinheirinho, e aí no total você tem, né, 11,9% rendendo. E aí você pode até separar aqui, né, por API, né? Então, de fato, essa aqui da PayPal é a que mais rende, né? E, assim, bem mais do que as outras. E na Camino também sempre sugiro, tá? Deixa eu só continuar a chamada. Vocês olharem também
na parte de liquidity. Então, você, ao invés de fazer uma operação de empréstimo, você fazer uma pool de liquidez, né, que eu entendo que tem menos risco do que uma operação de empréstimo, e aqui você consegue fazer uma pool de liquidez, né, muito boa entre USDC e PYUSD. E uma pool de stablecoin geralmente rende, mano, muito pouco, né, em API, porém, mais uma vez, raiozinho, ela está incentivada, né? Então, o yield nativo que essa pool ela te renderia seria de 1,14%, porém você tem ali um incentivo de 10,42, né, como vocês podem ver aqui, Incentive API aqui, e aí, né, isso tudo somado dá esses 11,57. E aí, quando né, você recebe esse dinheiro meio que a gente chama de compound, né, ele pinga na sua carteira, e aí depois você clicaria aqui em portfólio redeem, né? Então, pegar essa recompensa e aí você teria, né, os seus juros incentivados subindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pagando mais. A gente pode selecionar aqui por BTC. Aqui, stables. A gente só quer ver stable. E aí você pode selecionar aqui, né? Tipo assim, essa aqui é uma que eu tenho posição. PT USDC, cara, eu precisaria entender o que é PST USDC, né? Eu também não saio colocando meu dinheiro em qualquer coisa só porque tá rendendo alto, não adianta nada você ter uma pool que rende mais o negócio da DPEG ali depois, né? Stablecoin que deveria valer um, não vale mais um, ou tem um problema na pool. Então, analisem muito bem, curem muito bem, né? Onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês e não vão só pelo incentivo. Aí, de fato, a mais atrativa aqui, né, seria essa daqui, que você tem a PayPal meio que por trás dessa moeda e a USDC, né, que todo mundo conhece e é extremamente segura. Uma outra bem interessante é a Morph, que eu gosto bastante, tá? E aí ela já sai do ecossistema Ethereum e vai para o ecossistema ali da Base, Polygon, perdão, sai do ecossistema Solana e vai para o ecossistema da Ethereum, Base e Polygon, se eu não me engano, são as principais que tem ali na plataforma deles. E aqui você tem uma lógica similar, né? Você vai ter, por exemplo, operações ah, rendendo o padrão. E aí aqui vocês podem ver, né, que tem um incentivo a mais, mas geralmente são menores, tá? Que o da Camino. Eu gosto bastante que a Camino, principalmente a PYSD, é muito bem incentivada lá, né? Mas você tem tipo o Net API que é 4,87, incentivo em Morpho Tokens, e aí você acaba tendo, né, um API maior. E vocês podem ver por rede aqui, né? Então vamos ver se Base tem alguma coisa pagando mais em stables. Ah, acho que vai estar pelos 5 ali e tudo mais. Eu não lembro se a gente consegue selecionar. A gente consegue aqui por API. Aí tem tipo 6,82. Aqui o incentivo é muito baixo. A Morpho, vocês têm que dar uma olhada também, tá na estratégia que tá por trás ali desse empréstimo. Então, por exemplo, a Morpho é um agregador, né, de estratégias de empréstimo criados por outras empresas. Então, essa daqui, por exemplo, é pela Edge Capital Ultra Yield, essa aqui é pela Yearn, essa aqui, né, é pela Stakehouse. Então, aqui vocês também têm que fazer uma certa diligência, né, em quem está por trás, né, dessas estratégias aqui, né, e como é que eles estão criando essa cesta, né, de empréstimo ou de DeFi. É muito importante estar olhando, não olhar só, né, justamente aqui na parte de incentivos. Enquanto, né, quando você cria uma pool, cara, é isso, eu acho que é mais direto, né? Tipo assim, é uma pool pela Orca, que é justamente muito bem renomada, né, no ecossistema da Solana, portanto, a dor de cabeça, né, é menor e eu consigo dormir tranquilo aqui, mas quando vocês vão para o mercado de lend dei uma olhadinha também, né? Então, quem é a. Aqui a Camino ela opera, né, muito similar à Morpho, né? Então, ela é uma agregadora de casas, né, que vão ter justamente vão ter suas operações de DeFi, então Stakehouse, Centaura, Gauntlet, né? A mesma tem a Morpho, tem por aqui também, só que às vezes aqui tem mais incentivo, principalmente nas operações de PYUSD, que até onde eu entendo está apostando mais na Solana do que no ecossistema Ethereum. E eu acho que aqui em Multiply que você tem as ações da Camino em si. É. Swap Leverage Portfolio. Só deixa eu dar uma olhadinha.
aqui mesmo. Então, um segundinho. Vault, borrow. Ah, perdão. Não, esqueçam leverage. Eles mudaram o site recentemente. Se vocês clicam em borrow, vocês vão nos mercados que são criados pela própria Camino e não por essas outras empresas terceiras aqui, né, que a Camino só está agregando, que eu comentei. E aí aqui em borrow, vocês conseguem fazer o supply, né? Vocês conseguem justamente emprestar para os mercados de lend da Camino. Então aqui, por exemplo, Camino Main Markets, você tem, né, um supply, por exemplo, de BTC pagando, né, 4%, que não é tão interessante que nem aqueles outros que a gente viu. Você tem aqui o SDG pagando 5,62, nada muito interessante pelo momento, mas tem que ficar de olho, tá? Que essas campanhas de incentivo, elas aparecem assim de um dia para a noite, às vezes duram um mês, 2 meses, 3 meses, etc. E vale, a da PayPal aqui, por exemplo, ela está incentivada, né? Ela estaria pagando no geral 0,32, mas com o incentivo da PayPal está pagando 4,49. E geralmente pelo Discord da Camino, tá? Vocês conseguem ficar a par de tudo isso que está acontecendo. Aqui, né, a gente também tem uma incentivada de Solana. E aí é isso. Vocês podem então na Camino dar uma olhada em Borrow, Land, né, que como eu comentei, vocês vão estar via Camino interagindo com operações de terceiros que montam, né, essas estratégias aqui de empréstimo. Deem uma olhadinha na Morfo também, tá? E em todas as redes que a Morfo ela oferece, né? Então vejam o que, que tem na Base, o que, que tem acontecendo na Polygon, o que, que tem acontecendo na rede da Uniswap, na Katana, porque às vezes né, você tem operação incentivada por rede. E por fim, tá? Uma que eu venho usando bastante também, e aí aqui a gente tem uma pequena diferença que ao invés de ser um incentivo da stablecoin, é um incentivo da blockchain, tá? Então, por exemplo, a Katana é uma blockchain nova que surgiu apenas de DeFi. Ela foi construída ali praticamente pela Polygon, tá? Se vocês entram no Twitter do Mark Boyron, que é o CEO da Polygon, se vocês veem, por exemplo, o antigo diretor de DeFi da Polygon virou diretor de DeFi da Katana, o Mark Boyron só posta sobre a Katana, então essa Katana é um produto da Polygon, que terá um token que provavelmente sai aí no começo do ano que vem, também incentivando né, operações de DeFi empréstimo nela. Então aqui é uma lógica muito similar, né? Tipo, cara, ao invés de você colocar o seu dinheiro na rede Ethereum ou na Solana para render juros, coloca na minha rede e eu incentivo né, a sua operação. E aqui a gente tem juros absurdos, né? Por exemplo, ela está pagando 43,92% em USDC, 18% em Ethereum, 8,39% em Bitcoin. E a forma como ela faz isso é literalmente o incentivo que eu comentei. Né? Elas vão pagar você em outro token. No caso da stablecoin, elas pagam com o próprio token da stablecoin ou com o token da plataforma de DeFi. E aqui a Katana ela paga com os futuros tokens que ela vai emitir. Né? Então, se a gente lê a composição desse 43,92, a gente vê que 2,1% vem do yield padrão da rede Ethereum, 3,25% vem dos yields aqui né, específicos da Katana. E aí, isso daí soma né, 5,35%. E aí, ele tem aqui o incentivo realmente grosso, né? 35% em tokens Katana e mais 3,57% né, em tokens Katana, subindo para 43,92. E qual que é a lógica aqui, tá? E isso aqui é muito transparente. Em um cenário onde a Katana ela saia com um FDV, ou seja, um Fully Diluted Market Cap, de US$ 1 bilhão, o token vai ter um valor X. E caso ele tenha esse valor X exato, aí os juros que você ganhou no tempo, né, com esses tokens incentivados, vai equivaler a 43,92% ao ano. Vamos supor que a Katana saiu com 2 bilhões de FDV, né, o dobro. Então, os juros que você teve no tempo, né, dado que o token vale o dobro, também foi o dobro. Né? Ao invés disso daqui ser 35%, isso daqui vai ser 70%. Ao invés disso daqui ser 3,57%, isso daqui vai ser praticamente aí 7%. E o mesmo vale se a Katana vier no FDV menor.
Caso a Katana venha no FDV menor, ou seja, os tokens valham metade, né, do que era esperado que eles valeriam ali no FDV de US$ 1 bilhão, isso daqui vai para 15, 16, 17,5%, e aqui, né, para 1,7 aí também mais ou menos por cento, né? Então aqui não é um juros exato que você está recebendo, tá? Esses 43,92. Tipo assim, na expectativa do token estar em tal valor, esse aqui seria o compound, né? Justamente os juros que você teve nesse tempo. E aí, se você vende, você receberia, né, o equivalente ao acúmulo que você teve de 43,92 ao ano. Saiu maior, parabéns, você ganhou, né, um juro, você teve uma operação com juros maior. Saiu menor, você teve uma operação com um juros menor, tá? Então essa aqui é a lógica que a gente tem na Katana. Mas é basicamente isso, tá? Stablecoins, plataformas de DeFi e blockchains hoje, né, incentivando com os próprios tokens o uso, né, de suas plataformas e produtos. O lado bom disso, mais uma vez, né, que você acaba entrando. Deixa eu colocar minha cara aqui de novo. Você acaba entrando em uma operação que não é alavancada, que não é muito arriscada, mas ela só está pagando mais porque a própria plataforma está colocando dinheiro, né, para incentivar, né, justamente aquele yield em relação aos concorrentes. O dinheiro é limitado, né, chega um momento que a plataforma não consegue mais botar dinheiro para ganhar essa concorrência, algumas vão quebrar, algumas vão parar, algumas vão ficar para trás. Então, por isso que eu entendo que agora é uma ótima hora, né, de vocês aproveitarem isso. E sempre reforçando, tá? Tem 3 diligências que vocês devem fazer. 4, no caso. Blockchain que vocês estão usando, Katana é uma blockchain nova, por mais que seja da Polygon, existem riscos. Entendam como mexer na Katana, entendam como fazer bridge para Katana. Isso não é patrocinado pela Katana, é só uma rede que eu uso e eu gosto, e venho apostando, né, aí no token futuro. Mas, mais uma vez, né, é uma blockchain nova que precisa ser battle tested, então selecionem muito bem, né, as blockchains que vocês vão estar usando. Ponto 2. Selecione muito bem as stablecoins que vocês vão estar usando, né? Não peguem qualquer stablecoin, às vezes porcaria, que está incentivando e coloquem ali uma operação de empréstimo ou pool, porque se essa stablecoin quebrar, o dinheiro de vocês vai junto, né? É um pânico aí generalizado, então façam diligência, entendam, né, justamente quem está por trás, quem está emitindo aquela stablecoin. Ponto 3. Plataformas de DeFi. Cara, você pode estar em USDC e USDT. Se a plataforma de DeFi for hackeada, abraço, teu dinheiro vai junto também, né? Então entendam que plataformas de DeFi vocês vão estar usando, pesquisem também, né, para entender a resiliência de cada uma delas. A minha recomendação aqui segue sendo, né, Morpho, Camino e Katana, né, para blockchain, mas eu fiz a minha diligência, eu durmo tranquilo. Se quebrar, eu tô, né, ciente dos riscos, do dinheiro que eu coloquei lá foi calculado considerando aqui nessa parada ir para a Lua. Então não deem all-in, né? Porque vocês viram aqui um vídeo, façam a pesquisa de vocês, entendam o que é o suficiente, né? O que é o dinheiro que vocês deveriam colocar em cada operação, caso vocês queiram colocar. E a quarta diligência é, no caso de Camino e Morfo, né, que como eu comentei, vocês têm o mercado da própria Camino e da própria Morfo, mas vocês também têm elas agregando operações de outras, né, empresas como Stakehouse, Gauntlet e tudo mais. Vale entender por que essa operação da Gauntlet está pagando mais do que a operação da Stakehouse. O que eles estão fazendo de diferente? É só incentivo ou a estratégia mais arriscada para pagar mais? Isso é muito importante entender também. E vale também tal de hora de vocês para não terem nenhum susto lá na frente. Então, pessoal, é isso, tá? Mais uma vez, eu acho que é uma oportunidade muito bacana que a gente tem, que é ganhar mais dinheiro, mas com menos risco, né, em bons produtos e boas plataformas, porque não é uma operação mais alavancada, e sim uma operação incentivada, e que, né, eu imagino que dê aí para aproveitar, e como comentei, eu vi muito pouca gente falando sobre. Então, espero que vocês aproveitem, e estudem a respeito, caso tenha despertado o interesse de vocês.